E já estamos aqui, né, na bancada do Jornal da Manhã com o secretário da Saúde, Jean Rodrigues da Silva. Muito bom dia, Jean. Bom dia, bom dia. Jean, uma nova filosofia, vamos dizer assim, começamos tudo de novo, né? Eu acho que dá para se dizer isso. Há 2 anos atrás a gente falava que era um novo normal, né? Eram novos desafios. E agora, né, primeiro a retirada do uso de máscaras, o distanciamento já não sendo tão, né, enfatizado, vamos assim dizer, já se cogita se sair de pandemia para endemia. Como que fica o cenário em Joinville na questão da saúde? Principalmente agora com a retirada do uso de máscaras desde sábado, da obrigatoriedade, na verdade, ficou a flexibilização, né? Bom dia, né? Entrando na nossa temática aqui, especificamente a máscara nesse momento. É possível, muito provável, que nós tenhamos nesse momento um pouco de casos a mais, justamente porque a máscara é um bloqueio mecânico. As pessoas com síndromes gripais agora vão ficar tossindo nos ambientes, isso é uma coisa que já acontecia antes, né? Então a gente vai ter um pouco de casos a mais e em tese é isso, o reflexo da questão da máscara ou não máscara, nesse momento. O maior desafio da pandemia, a gente não pode dizer que agora teremos dificuldades. Antes da pandemia já tínhamos na saúde, né? Questão de restrição orçamentária, recursos. O grande desafio é que durante a pandemia, alguns custeios do Ministério da Saúde eles foram ampliados. Vou dar um exemplo. Os leitos de UTI que nós recebíamos uma diária de R$800 por dia do governo federal, antes da pandemia, passou para 1.600 e agora volta para os R$800. Então, o nosso grande desafio de saúde pública é a restrição orçamentária esse ano, né? Nós vamos ter pelo menos 80 milhões para trabalhar na saúde esse ano. Recursos que vinham do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Achar que esse recurso vai ser investido em fonte 100, que já gasta 40%, né, não vai reverter. Então o grande desafio desse ano da pandemia, especificamente, de ela ser transformada em epidemia nesse momento, ela sai de pandemia para epidemia, né? Ela se transforma numa endemia quando ela ficar só aqui na nossa região. Né? É justamente como montar os serviços de saúde no momento que eu preciso ampliar a oferta para outros atendimentos, ampliar cirurgias com diminuição de recursos. Então é assim, no momento não adianta vir ficar chorando ou reclamando, a realidade da saúde sempre foi essa, né? A questão é que nós vamos ter que ter nesse momento agora prioridades, vamos ter que escolher prioridades para atacar e trabalhar com criatividade e mais do que nunca contar com o excelente serviço dos nossos servidores, para poder realmente segurar essa situação, porque assim, em tese, a máscara é um tabu, né? Tirou a máscara, acabou a pandemia. É o que a grande massa pensa em relação a isso. Acabou a pandemia, aquele procedimento que eu estava aguardando há 2, 3, 4 anos, eu quero fazer amanhã, né? E a necessidade de cada um sabe a dor, não tem como medir que dor dói mais. Cada um tem a sua régua de dor. E a nossa responsabilidade é correr atrás para dar conta. Mas, ô Jean, uma pergunta aqui, talvez, né, seja uma dúvida também dos nossos ouvintes. A pandemia, ela ajudou também ao Estado preparar um pouco mais, ou ao município preparar um pouco mais os seus hospitais? Hoje a gente pode dizer que nós temos uma estrutura hospitalar melhor do que nós tínhamos antes da pandemia do coronavírus? Com certeza. Nós tínhamos... É um legado positivo que fica, vamos dizer assim? Com certeza. Se dá para se tirar algo de positivo da pandemia? Na questão da infraestrutura, sim, né? Com certeza melhorou. Nós tínhamos, antes da pandemia, São José e Hospital Regional, que eram os únicos hospitais públicos com leito de UTI adulto, nós tínhamos 50 leitos de UTI, né? Pós-pandemia, nós vamos ficar com 100 leitos, mais ainda os 10 leitos do Hospital Bethesda. Só que os incentivos que vêm do Ministério, como o próprio nome diz, são incentivos. Eles não custeiam. Eles têm que ter aporte financeiro do município. Ou seja, ampliação quer dizer mais investimentos no que pega, que é o dia a dia, é o custeio. É pagar o servidor, é comprar o medicamento, é manter os insumos. Construir, veio o aporte, foi construído, o equipamento foi comprado, tá ali, beleza. Agora o grande desafio é aumentar, acelerar.
Jean, muito bom dia. É sempre muito bom tê-lo conosco aqui, né? Fazendo justamente toda essas questões relacionadas à pandemia, claro, os esclarecimentos. E ontem, inclusive ontem à tarde, eu conversava com um ouvinte aqui da Jovem Pan e comentei que a gente ia bater um papo com o senhor hoje aqui para falar justamente a respeito, né, dessa flexibilização, da recomendação do uso de máscaras. E aí ele me pediu para que fizesse uma pergunta para o senhor, que ele disse que ele se sentiu um pouco desconfortável ontem ao entrar em um restaurante e as pessoas no buffet da comida pegando a comida sem ter a máscara, né? E aí ele falou, poxa, será que não daria para, de repente, apesar da flexibilização, mas em alguns pontos, né, em alguns locais, ainda manter o uso da máscara, como, por exemplo, quando a pessoa está ali em cima da comida, pegando a comida no buffet? Essa é a pergunta do nosso ouvinte. Bom, nós trabalhamos num Estado democrático, né? Na verdade, foi recomendado, né? Foi somente desobrigado. Antes mesmo da pandemia ou antes de qualquer situação, algumas situações de higiene precisam ser observadas, né? Vamos voltar lá aos primórdios, né? Antes de almoçar, antes de jantar, a gente lava a mão, né? Depois de almoçar e jantar, a gente escova os dentes quando acorda, né? Se eu tô com sintoma gripal, evitar tossir nas pessoas, usar a etiqueta da tosse. Se eu tenho essa situação de buffet, a questão da utilização da máscara e da luva foi importante, não só por causa da pandemia. Agora, regrar a nível de Estado uma situação dessa, né, gera conflito. Justamente porque as pessoas esperam a mão do Estado dizendo que deve ser feito. E o Estado está dizendo que deve ser feito. Ele recomenda a utilização. Agora, existem algumas normativas que, independente da pandemia, elas não caíram, que é a utilização de máscara em ambientes de saúde. A gente tem questionamento por profissionais, por pacientes. Mas por que eu tenho que usar máscara no hospital? Independente da Covid, tem outras situações. Mas é obrigatório usar no hospital ou ficou flexibilizado nas Pelos regramentos das portarias e notas técnicas vigentes de Anvisa, antes mesmo, pensando na biossegurança, é obrigatória a utilização. Obviamente que a gente tem orientado as equipes a não conflituar, né? Porque as pessoas estão com essa situação na cabeça. Está desobrigado, então eu não vou usar, e aí tem conflito, briga. Então, assim, gente, o momento não é de conflito. Em tese, era para ser um momento bacana, né? É um marco, talvez, realmente, do novo retorno. A gente mudou muitas situações. Então, a gente precisa começar a olhar as situações pelo lado positivo, e não só pelo lado negativo, né? Então, é recomendado que se utilize. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. A utilização da máscara, para mim, principalmente durante a manhã, ela foi bacana, porque como eu tenho rinite, qualquer situação de alteração eu ficava espirrando. E com a máscara isso segurava. Então, mesmo agora eu tenho tentado exercitar o não uso onde é possível, né? Em buffet, essas situações eu acho relevante usar e eu continuo usando. E eu tenho sofrido muito nesses dias agora, justamente de manhã com rinite, com coisa e tal, ou seja... Agora tem pessoas que não suportam, não conseguem utilizar. Então é um momento de adaptação, né? É um momento de adaptação. E é difícil falar em coerência e bom senso, né? Porque bom senso é uma régua e cada um tem uma régua, né? Então, qual é o bom senso? Mas enfim, é uma recomendação, né? Jean, agora passando para a questão não somente como secretário, mas também como gestor, é um dos gestores do nosso querido Zequinha aqui. Jean, todos aqueles equipamentos que vieram, né, respiradores, equipamentos para UTI, né, chegamos a ter 181 leitos de UTI, se não me falha a memória, aqui em Joinville. Hoje nós estamos com aproximadamente 100. Esses equipamentos que vieram como doações, que vieram por parte do Estado, como que vai ficar esses equipamentos? Hoje passa para o município, fica com manutenção do município, o que for sendo estragado vai sendo colocado de lado, os que foi desativado, como que vai ser feito? Porque foi um dinheiro gasto, um dinheiro público, na grande maioria, houve também doações da iniciativa privada, mas principalmente esses que foram repassados pelo Estado ou também pelo governo federal. Como que fica a manutenção, como que fica o uso desses equipamentos, mesmo agora com a pandemia, vamos dizer assim, diminuindo, e as ocupações também hospitalares diminuindo? Olha, os equipamentos emprestados ou cedidos pelo Estado, a gente não sabe qual vai ser a definição que o próprio Estado vai tomar em relação a essa situação, porque, de fato, eles não foram doados, eles foram cedidos, né? Não se sabe qual é a definição. Os equipamentos que foram doados para o hospital, pela iniciativa privada, são patrimônio do município,
a manutenção tem que ser feita. Obviamente que a gente precisa observar na questão da gestão de patrimônio a questão da obsolescência dos equipamentos. Muitas vezes, ao longo dos anos, se ficava 15, 20 anos com o equipamento já com obsolescência, gastando muito mais em manutenção. As tecnologias estão aí, avançaram demais. Vocês mesmos acompanham no dia a dia como hoje todos os equipamentos eletrônicos eles depreciam muito mais rápido, né? A evolução tecnológica avançou demais. A questão é que nós temos uma gestão patrimonial, ela será feita, né? Como eu comentei, a gente vai ter ampliação de leitos e vai ser necessário, nós tínhamos equipamentos velhos, agora temos equipamentos novos, então a população só tende a ganhar com essa situação. Jean, outra situação que vem também, que é um grande questionamento da comunidade, é a questão de que durante a pandemia algumas patologias foram colocadas de lado, vamos assim dizer, né? Foi dado foco na Covid e foi colocado de lado algumas patologias. Como que isso vem sido feito agora na questão de redução de filas para exames e também para consultas de demais doenças, vamos assim dizer? Tem sido feita uma reorganização em cima disso? Já está um pouco mais tranquilo? Ainda está um pouco mais grave? Como que a Secretaria de Saúde vem trabalhando acerca desse assunto? Olha, são cenários, né? Na verdade, o que a gente fez durante a pandemia foi priorizar pela questão da falta de recursos e mão de obra. Não se tinha mão de obra para tocar tudo, a gente via um momento de dificuldade, de incerteza. Os próprios profissionais de saúde passaram por incertezas na questão do atendimento. Então, foi feita uma opção por focar na questão dos tratamentos agudos e graves da Covid. Agora, com essa migração natural, da diminuição, a gente retoma os processos de trabalho dos controles dos crônicos. Lembrando, antes da pandemia, nós não tínhamos tudo para todo mundo. Pós-pandemia, não teremos tudo para todo mundo. Não adianta eu vir dizer agora que estamos com dificuldade. Não, sempre tivemos. Eu estou trabalhando gestão no município há 7 anos. Eu nunca tive conforto em relação a montar a rede. A questão é que, nesse momento, em relação ao ano anterior, e especificamente o ano anterior, nós temos menos recursos programados para receber. Logo, como na saúde a gente pode comparar com a casa da gente, se nós não organizarmos a prestação de serviço para 12 meses, nós com certeza vamos ter muito mais dificuldade do que já estamos tendo. Ou seja, temos faltas pontuais que estamos tentando equacionar pela questão do mercado, pela questão da logística. Todo mundo tem sido impactado pela pressão do aumento de preços. Na área pública não é diferente. O fornecedor participa de uma licitação há um ano atrás vendendo a X. E agora mudou o mercado, ele diz, não quero mais vender por X. E ele não entrega. E ele pede realimento. E aí passa por toda uma questão jurídica. E aí, se não tiver um aval, não fornece. Enquanto não fornece, não tem. Se não tem, tem falta. Então, assim, os desafios permanecem. A questão agora é a resiliência, né, e o comprometimento do nosso time de gestão, que está disposto a enfrentar os desafios de frente, não jogar para debaixo do tapete, e encarar a dificuldade e falar com clareza e transparência com a população. E o déficit na questão dos servidores médicos, enfermeiros, ainda está pior, vamos dizer assim, tá piorando ainda, ou já deu já está mais estabilizado, vamos dizer assim? Tem agora também o concurso que foi aberto para novos médicos, né? Bom, o nosso cenário é o seguinte, nós chegamos esse ano a ter, no melhor cenário, falando esse ano porque parece que é pouco tempo, mas já são perto de 90 dias e para nós um dia tem 24 horas literalmente, né? Nós já chegamos a ter 20 médicos faltando. Com o cenário agora que os médicos estão se realocando nas suas residências, passando nos concursos, nós estamos com um cenário de falta de 52 profissionais na atenção primária. O concurso foi homologado, nós começamos a chamar, só que desse concurso, nos primeiros 60, 35 já são do quadro, contratados. Então, para teres uma ideia, nós vamos ter que fazer um chamamento agora inicial para tentar suprir a lacuna de quase 80 profissionais para fechar 50. Então, o desafio permanece, nós temos contratos encerrando, que eram contratos da pandemia, eles vão ser encerrados, porque é tempo de CLT legal que tem que ser contratado, e serão recontratados conforme a montagem das equipes. Então, as equipes vão sendo completadas conforme forem entrando os profissionais médicos, e nesse meio tempo nós continuaremos com dificuldades. Nós vamos vir com algumas inovações relativo ao atendimento de telemedicina,
Então, nos próximos 90, 120 dias, nós temos boas novidades, mas, nesse momento, o cenário é desafiador. Jean, para a gente encerrar, nosso tempo aqui ele é curto, para a gente encerrar, qual que é a principal recomendação hoje da Secretaria Municipal da Saúde ou do secretário Jean Rodrigues da Silva para a nossa comunidade em geral? Bom, nós devemos, nesse momento, ficar vigilantes ainda, né? As pessoas devem procurar completar o seu ciclo vacinal, que foi o grande desencadeador da mudança da rota da pandemia, né? Independente do que possam falar A ou B, é o norteador. Nós temos muitas pessoas que não completaram o ciclo ou não tomaram dose de reforço, né? Então isso é imprescindível para a manutenção desse quadro que nós estamos caminhando, essa tal de nova normalidade, né? Cuidar com as medidas de contenção, como eu comentei ali da questão da higiene básica, né? Isso é imprescindível. Em relativo às outras situações de saúde, né? Nós estamos trabalhando para normalizar a rede. Nós devemos ainda ter uns 6 meses difíceis de engatar. Vamos lá, nós temos um funil agora no atendimento, né? Todo mundo quer entrar nesse funil para ser atendido. Nós estamos trabalhando para isso, tá? Então, e as pessoas que têm alguma dificuldade aguda de saúde, não fiquem em casa. Essas pessoas devem procurar os nossos pontos de atenção de urgência e emergência. Então, a gente às vezes tem pessoas com dor, com sangramento, em casa, sofrendo, e pessoas que muitas vezes não têm situações agravadas de saúde que vão até a UPA. Está errado, está invertido. É claro que a dor de cada um é de cada um, mas aos sinais de agravamento para AVC, para infarto, não fiquem em casa. Procurem os nossos pontos de atenção. É para isso que eles estão montados. E as outras situações de saúde nós vamos equacionando conforme a gente for tendo fôlego. Matheus quer fazer uma perguntinha rápida? Eu quero parabenizar os profissionais da saúde pelo recebimento da medalha Dona Francisca, que foi agora um evento maravilhoso, emocionante mesmo, onde todos foram merecidamente aplaudidos pelo belíssimo trabalho que fizeram, pela entrega que fizeram durante a pandemia. Então quero registrar aqui ao vivo parabéns a todos os profissionais da saúde e aqui na sua pessoa, né, secretário? Bom, é isso aí. Realmente o time ele é fantástico, faz a diferença, faz e vai continuar fazendo, né? Saúde pública e saúde privada, a gente viu que durante a pandemia não existe público-privado, né? Existiu necessidade de sobrevivência, de busca pela sobrevivência e a gente cada vez mais tem trabalhado em conjunto, público-privado, para dar conta dessa demanda. Então, agradecer e orientar que as pessoas não esqueçam das situações básicas, né? A gente fala em recuperação, mas exercício físico, alimentação saudável, né? Trabalhar a questão do estresse, tomar água, né? São coisas primordiais para a manutenção da máquina humana. Que então, pode ser feita por qualquer um de uma forma bem fácil, né, Jean? Exatamente. Jean, muito obrigado. Os microfones da Jovem Pan sempre estarão abertos para a Secretaria Municipal de Saúde. Tenha um bom dia. Muito obrigado.